é isso. O André Facas já entendeu logo de cara. Vocês verem o papo que tava rolando antes de começar a live. Mas você sabe que esse é o procedimento padrão do Contos Lúdicos. Você entra de qualquer jeito pra pegar o papo na metade, pro povo ficar, meu Deus, o que tá acontecendo? Que absurdo que essas pessoas estão falando. Que absurdo. É isso, senhoras e senhores. Garotos, garotas, meninas, meninos, todo mundo mais que tiver entre uma coisa e outra, estamos aí chegando, cantando, rodopiando, né? Afinal de contas, hoje é aquela bela segunda-feira, às 5h25 da tarde. Cara, eu consegui atrasar. O podcast antecipou. Hoje é quarta. Já é quarta. Eu tô segunda-feira. O cara tá perdidaço, mano. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Enfim. Pelo horário, inclusive, agora, o nome do programa é Café com Bolacha. Você toma café e toma na orelha se ficar vacilando. Eia, mãe do céu. Eu tô, nossa, chamando Jesus de Genésio, mas enfim. Estamos chegando aqui nessa bela quarta-feira, que o programa começaria naturalmente às 7 da noite. A gente adiantou para 5 da tarde, e aí eu, obviamente, atrasei. Não porque adiantou, porque se fosse às 7 eu ia atrasar do mesmo jeito, não mudaria absolutamente nada. Tá. Mas enfim, né? Meu querido Di. Diga lá. Nossa querida ouvinte, visualizante Mariana Já Existe. Tá. Abraço, Mari. Pediu pra você cortar um pouquinho da tela do marido Já Existe. Pera lá, então. Atenção, veja. Porque Vamos ele está no cantinho. Vamos cortar o marido já existe. Pera aí, pra colocar o marido mais centralizado aqui, ó. Pera aí, deixa eu dar uma... Centraliza o marido, Mas ó. não dá muito porque a testa é grande, não tem muito o que cortar. Ah, é na lateral. Tá ótimo. A testa vai até a nuca. Pronto, a testa vai até a nuca, beleza, resolvemos. Cortamos tudo que sobrou que não foi testa. De resto, tamo bem. Logo, não cortamos nada, porque só tem testa, ó, aproveitando a piada. É que eu passo muito ali, entendi, Mariana Já Existe. Tá tudo resolvido, tá tudo bem, tá tudo certo. Você quer passar e ficar soprando coisa pra ele, que eu tô ligado. Com certeza. É muito provável que isso aconteça, inclusive. É, ponto eletrônico. É o ponto eletrônico, exatamente. Fala com a direção aqui, ó. O diretor tá me falando que se você tá ouvindo isso... Ô, primo, leva ali, Simões, põe na tela do Cidade Alerta pra gente, por gentileza. O diretor tá me passando no ponto aqui, eu tô escutando, que se você tá ouvindo isso pelo Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify, saiba que sempre estamos ao vivo em twitch.tv/NFS, sempre falando pouco, mas falando bosta, e diferente de mim, trazendo convidados que esses sim sabem o que fala, não é mesmo? Exatamente, fala com propriedade. Mais importante de falar e falar merda. Formados em bosta. Mais importante é falar com convicção, né? A convicção que realmente convence as pessoas. Exato. Mas vamos lá, vamos da esquerda pra direita perguntando se todos estão bem. Magal, você tá bem? Boa tarde, Brasil, boa tarde todos. E tô bem, sim, tô. Apesar desse calor do caralho, tamo aí, dizendo. Puta calor, mano. Puta calor. Tá foda, né? Tá difícil. Eu tava reclamando de frio esses dias e eu não sei porque eu tava reclamando do frio. Penso agora, na minha humilde cabeça. Mas tamo aí, tamo bem. Grande elenco aqui pra falar sobre o Ludozão da Massa, então tamo bem. É isso, Grande elenco. Ô, André, eu ia falar André Vacas, porque eu confundo F com V. Nossa senhora. André Vacas. Como é que nós estamos? André Vargas. André Vargas, como é que nós estamos? Olha, se fosse Bolsominion, justificaria chamar de André Vargas, porque, né, mas como não é, você tem um desconto. Pegado, é verdade. Tô puto. Eu tô bem, apesar de que eu sofro desse mal, saio na rua, às vezes de óculos escuros, as pessoas, olha lá o cidadão de bem, eu falo, cu, caralho. Fica me xingando, porra. Entendeu? Eu não posso mais sair com a camisa da seleção brasileira porque o pessoal acha que você é bolsominion. Desgraça. Porra, isso é uma merda, é verdade, né? Não tinha pensado nisso, mas é verdade. Tem que sair só a camisa da Juventus. Ah, sim, com certeza, aqui, ó, sempre. Não sei se dava pra ver. Porra, meu. Porra, meu, aqui é da Moca, né, bicho?
Comeu um canole ali. E Uma das você... maiores decepções da minha vida, inclusive, canole. Sério? Por quê? Fiquei muito triste quando eu fui comi canole pela primeira vez e... Você achou que ia ser uma experiência inacreditável e não foi? Eu achei que ia ser e não foi. Você sabe que o canole e algumas outras dessas coisas, assim, muito cultuadas, elas têm uma... Eu tenho uma impressão de que elas têm claramente uma memória emotiva ali com as pessoas, né? Porque, basicamente, se você tirar esse fator, as coisas acabam deixando um pouco a desejar. Eu adorava o bolo bolo de aniversário de prestígio que minha mãe fazia. Achava muito bom. Fantástico, assim. E minha mãe ficou sem fazer uns 20 anos. Aí, uns 2, 3 anos atrás, eu falei, mãe, faz o bolo lá. Eu falei, não, vou fazer. Minha mãe fez o bolo, eu vim pra comer o bolo como se fosse a 8ª maravilha da humanidade, assim. Na hora que eu comi, eu falei, porra, bicho, era isso. Que não devia ter comido, devia ter ficado só com a memória, que era muito melhor que esse bolo. Sim. Porra, que triste. Podemos fazer um programa só baseado em neurociências. Neurociências, exato. Neurociências, que é muito interessante esse assunto, e você tem toda a razão que a memória nos prega muitas peças. É verdade, faz sentido, faz sentido. É verdade. O É verdade. Dungeon Master Gear, como você está? É a resposta recorrente, estou vivo. Ponto. Olha, em 2021 já é melhor que muita gente, viu? Eu, amigo, vamos te dizer que somos todos felizardos aqui, porque estar vivo é um baita achievement no ano que nos encontramos, né? Assim, velho. Tá. É tipo sobrevivente. Exatamente. Nunca pensei que passaríamos por isso, mas passamos, quer dizer, estamos passando ainda, né? Não acabou. Nunca pensei que faria trouxa, fui trouxa. Nunca pensei Não, que como diria o Chorão, nasci pobre e nasci otário, né? Então, pra mim, eu tô seguindo só. nasci pobre, nasci otário e ainda caí no conto do vigário, quer dizer, Exatamente. Exatamente. Não estão chegando com respeito na minha quebrada. Definitivamente não. Mas é isso. Bom, estamos hoje aqui para falar de um tema recorrente, polêmico, nesse podcast. Por quê? Porque há algum tempo atrás, vários meses atrás, convidamos o André Vargas para falar sobre Ludo System, né? Afinal de contas, ele é o idealizador da criança, então nada mais justo que falar um pouco sobre a sua criação. E aí a gente trocou uma ideia, assim, da base, da estrutura do que era o Ludo System, quais eram as propostas do Facas, o que ele tinha em mente quando ele começou a desenvolver o sistema e tal. Lógico, o sistema, né, tava passando, e acredito que continua passando por um processo de desenvolvimento, né? Ele não tá totalmente concluído, eu acho. Ou tá, Facas? Olha, digamos que agora 95% dele está pronto. Show, beleza. Quando você veio aqui há, sei lá, uns 6 meses atrás, pelo menos, acho que talvez tenha sido até mais, ele ainda não tava... Eu acho que foi ano passado, acho que inclusive foi em agosto, eu acho. Eu acho que faz Agosto, tipo um ano, passado, ou algo assim. Um ano já. Mas por aí. Naquela época ele ainda tava muito diferente do que ele tá hoje. Sim, bem diferente. Ele sofreu muita mudança, assim, às vezes parece uma mudança besta, mas impacto em mesa de jogo tá sendo, assim, é uma experiência bem diferente. E essas duas pessoas aqui que estão me acompanhando aqui, nos acompanhando no papo aqui, tem muito de influência nisso. Muito, muito mesmo. Então, eu tava fazendo essa introdução justamente para pontuar que a gente falava sobre o Ludo System há quase um ano atrás, né? E que muita coisa, como eu imaginava, mudou. Eu tive acho que uma ou duas, quer dizer, dentro da mesma, acho que a gente jogou 3 vezes, né? 2 vezes, 3 vezes, 3 sessões. Tava tentando me lembrar se eu joguei alguma outra história. Eu acho que não, eu só joguei aquela contigo, que a gente, por sinal, nem terminou, deveríamos fazê-lo. Isso, deveríamos fazê-lo. E... Porque o elenco é um grande elenco muito estelar, né? Ali era global, né? Um elenco global, né?
exatamente. O cachê do Lima Duarte é muito difícil. Porra, eu ia fazer uma piada com o Tarcísio Meira, mas me lembrei que ele faleceu recentemente, então Tarcísio Meira, não vamos fazer piada sobre. Mas, de qualquer forma, e aí eu queria justamente, né, a gente tava trocando uma ideia, né, estávamos groselhando no Twitter, e aí falou, pô, a gente devia fazer uma segunda parte desse negócio, ou um recap do que aconteceu de lá pra cá, do que mudou, de quais foram as influências, sim, porque você sempre faz apontamentos pro Magal, apontamentos pro Dungeon, né, sobre alterações. Eles seriam, quando eu digo os principais, não em termos de importância, mas em termos talvez de volume, os que mais testaram o Ludo System aí nesse último ano? Eu acho que sim. Talvez, assim, questão de volume não, mas eu acho que eles foram que tiveram a experiência mais completa, porque eles são os primeiros narradores, né? Do Playtest, não sou eu. Justo. Então, eu acho que eles tiveram a experiência mais completa que eles tiveram dos dois lados. Então vamos fazer o Eles seguinte. sentaram como jogador e como narrador, né? Então, acho que não sei se foram os que mais jogaram em questão de, vamos dizer, hora-jogo, digamos assim. Sim, tem razão. Mas são os caras que mais se aprofundaram, né? A gente tem algumas outras pessoas também que já estão até desenvolvendo alguns outros jogos, mas eles estão mais avançados. O Magal tem até umas coisas pra falar aí, extra. Na real, assim, eu não fui um dos que mais joguei. Eu joguei, acho que 2 mesas. Uma que a gente tá jogando agora, né? E uma antes. Eu narrei uma mesa, só que eu tive muito contato com o Ludo System, porque assim, eu não sei se você sabe ou se você acompanhou, mas o Ludo System a gente tem a ficha oficial no Roll20. Isso. Sim. E eu desenvolvi a ficha. Eita, pai! E aí, como eu desenvolvi moderno. E aí, como eu desenvolvi a ficha, eu tava, assim, eu tive que estar em contato com o jogo, né? Eu tive que, tipo, entender as mecânicas, pensar em como fazer a ficha ser fácil de entender para quem for jogar. Vamos falar disso. Aí eu acho que isso ajuda. Vamos falar disso já já. Deixa eu trazer, tentar trazer uma linha aqui para ver se é isso, para eu me situar bem. Ô Facas, dá um overview rápido. Você não precisa entrar em detalhes, porque a nossa premissa aqui é falar sobre as mudanças, não falar sobre o sistema. Lógico. Mas para quem de repente tá escutando isso, caiu de paraquedas ou abriu lá o Spotify e apareceu esse episódio e aí essas pessoas devem falar, o que será o Ludo System? Então faz um overview rápido depois de uma sequência imensa de grandes nomes do RPG nacional, quem são essas pessoas? Exatamente. Quem são as pessoas? Bom, eu sou o André Facas, obviamente. Tanto eu quanto o Magal, nós fazemos parte do projeto Contos Lúdicos. É um projeto de Santos, aqui do litoral paulista, onde a nossa ideia era levar RPG para as pessoas conhecerem o hobby, né? Jogarem, apresentar sistemas e tudo mais. E dentro isso pré-pandemia, né? E dentro desse cenário, identifiquei uma necessidade, uma demanda. A gente tem um sistema rápido, simples, para a gente apresentar em 5 minutos para um jogador que o cara nunca jogou, ou uma pessoa que quer jogar rapidamente, né? Sem precisar ler grandes volumes aí de informação, né? Não é questão, não é que nós somos contra a leitura de livros de RPG, pelo contrário. A gente está falando de uma situação específica, a gente não há tempo de você fazer isso. Claro. Então, né, voltando para dentro de casa, um monte de ideias, referências de sistema que a gente jogou ao longo dos anos. E aí veio o Ludo System. Né? A pandemia acabou acelerando esse processo de desenvolvimento do sistema. A gente começou a jogar online. E antes, na época que eu vim aqui a primeira vez, a gente ainda estava jogando usando bot de Discord. Porque o sistema ele estava... Ele tem uma premissa básica de soma de dados, então você pode jogar com um bot de Discord, um bot de Telegram. Isso se mantém, isso inclusive. Dá para você jogar sem problema nenhum. Mas, em cenário de pandemia, em cenário onde o virtual tabletops estavam cada vez dominando tudo, era um gargalo. Né? Então você não podia ir tão longe com o Ludo System, porque, né, a experiência não é tão legal. Com a ficha que o Magal desenvolveu,
hoje dá para ter uma experiência muito mais próxima, né? Se não melhor até, do que você jogar numa mesa ao vivo. Né? Porque o próprio sistema automatizado, os recursos virtuais que você tem, você consegue jogar Ludo System hoje como se você joga D&D, como você joga Pathfinder, como você joga outros sistemas que estão lá disponíveis, né? Eu vou até... Isso vai muito longe, assim, da necessidade de jogar, inclusive, facilitou bastante o processo. Eu vou até corroborando a sua ideia. Eu hoje em dia, sendo honesto, assim, lógico que nós estamos... A hora que todo mundo tiver vacinadinho, nós vai pra Santos fazer um churrasco, conhecer vocês, abraçar todo mundo, pegar no colo, comer uma pizza. Você pega o churrasco, pizza de RPG eu não falei, mas nós vai comer pra cacete, né? Basicamente é isso. Cacete, pastel. Qualquer coisa. Enfim, lógico que vai rolar esse encontro, mas eu sou o cara que, pra mim, o RPG hoje, mecanizado, automatizado como com os virtual tabletops, com a forma de se narrar, do jeito que é feito, eu não me sinto... eu não tenho a necessidade, assim, absurda de jogar uma mesa presencial. Pra mim, tipo, cara, a hora que eu paro pra lembrar que eu tava narrando um combate que tinha 6 goblins e 5 jogadores e ficar fazendo conta de cada um dos ataques, malandro, não, deixa quieto, sabe? Aperta um botão e ele me dá o resultado, inclusive já me dá o dano, se pegou, não pegou, se não sei o quê. Tipo, porra, muito mais rápido, muito mais fácil, sabe? Enfim, mas eu acho que o nosso step-in aí pra essa mudança, pro cenário de mudanças, pro leque de mudanças que o Ludo System apresenta de lá pra cá, começa de maneira muito drástica com a implementação dessa ficha pro Roll20, né? Pro Roll20. Sim. Então, aí a gente cai naquele ponto. Quando eu joguei contigo, jogou o Danjo, a Mariana, a Sara, a gente basicamente tava jogando pelo Discord. Você tava narrando pelo Discord, colocando as imagens. Legal, funciona pra caramba, né? Mas o lance de você ter tá inserido num esquema de virtual tabletop deixa o negócio mais próximo do que são o resto dos jogos aí, né? A gente parar pra observar, assim, cada mesa de Ludo System jogada, foi muito importante esse tempo do Discord, tá? Sim. Jogar pra trás. Sim. Porque você, na hora pra mim foi muito importante, porque na hora do desenvolvimento, você conseguia ver o que dava certo e o que dava errado. E, inclusive a mesa aqui que veio pro canal foi muito importante nesse desenvolvimento, né? Que, né, o Dungeon foi o cara que mais matou o sistema de cara, assim. Na hora que ele olhou, ele começou a jogar os dadinhos. Ele foi um cara que matou o sistema e mostrou muitos erros, né? Erros, né? Tipo, você vê que coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Claro. E a forma como ele montou o personagem, como tudo, evidenciou muita coisa que precisava ser alterada. E isso foi muito bom. Isso foi excelente, sabe? Tipo, pro jogo de forma geral. Só que a partir do momento que algumas coisas já foram corrigidas e algumas coisas já podem ser melhoradas e você já tem isso tudo muito mais estabelecido, você ter o Virtual Tabletop facilitando, né? Principalmente ser no Roll20, que é uma ferramenta gratuita, sim, facilita demais para você disseminar o jogo, né? E na verdade a gente está no estágio ainda de playtest, mas é uma coisa muito mais hoje assim, digamos assim, é muito mais tipo ver se funciona em outros gêneros, se você pode colocar outras regras extras, porque o core ele já está fechado. Então, hoje, agora qualquer um pode pegar o básico do Ludo System e criar a sua versão. Acho que é importante a gente salientar aqui novamente, porque o Ludo System é um sistema gratuito, né? Ele é disponível para que as pessoas possam entrar lá em ludosystem.net. Era lá, pelo menos, não sei se você me corrige se eu lá, errado. Ainda é. Show. Ainda lá. E você consegue o módulo básico ali de regras e consegue fazer seus jogos. E agora, como você falou, com essa possibilidade de ter aí o acesso ao Virtual Tabletop, então sim, o cara consegue criar uma mesa lá no
no Roll20, consegue ter acesso à ficha, montar suas fichas. Magal, como é que foi esse rolê da ficha, mano? Como é que você desenvolveu essa parada? Você trabalha com algum tipo de coisa relacionada a desenvolvimento? Como que faz uma ficha no Roll? Explica esse rolê aí que eu não tenho a menor ideia. Ele é garoto de programa. Ah, sim. Se eu for falar o que eu faço, eu sou UX designer. Então eu trabalho com interface de usuário e eu sei programar. Joia, certo. Mas eu não sou um programador. Tipo assim, eu sei fazer coisas mais básicas. Tá. Conversar. E aí a gente tava para fazer a mesa que eu fui fazer do Ludo System, que era mais ou menos baseado no Scion RPG, que é um RPG de seres mitológicos no nosso mundo físico, né? São semideus no nosso mundo, vivendo histórias mitológicas na Terra. E aí eu tava pensando como eu ia fazer, eu falei com o Facas, eu falei, cara, e sei lá, se eu fizer a ficha? E aí eu comecei a fazer em casa. Tanto que eu tenho todos os códigos da ficha do Ludo System, a primeira versão toda quebrada. Porque a forma que você vai, por exemplo, programar um site é muito diferente. Porque é basicamente fazer uma ficha pro Roll20 ou pro Foundry é basicamente você fazer um site. Você programar um site. Certo. E beleza, eu fiz a primeira versão só quebrada, porque tem algumas coisas que funcionam diferente, e aí passou. Eu falei pro Facas, mano, vamos terminar isso, e aí eu fiz essa versão que tá agora. Mas sempre assim, fazia, mandava, falava, vê aí, o que a gente muda? E pra mim foi muito bom pra eu entender como funciona o Ludo System, porque querendo ou não, você tem que pensar... Como eu já estava em contato desde o começo, mais ou menos do começo do Ludo System, pra mim é muito fácil entender como as coisas vão funcionar, né? Ter que fazer a ficha de uma forma que uma pessoa que lê o livro sozinha vai pegar e vai conseguir identificar onde está cada bloco da ficha, para que cada bloco serve, já é outra coisa. Sim. E aí foi isso. Eu peguei, foram alguns dias. Eu nem gastei muito tempo, porque a ficha está muito simples. Ela não tem ela, por enquanto, não tem nenhuma automatização. Eu não fiz nada disso. Eu fiz mais só para assim, a gente ter uma ficha que seja funcional. A única coisa que ela tem diferente é que ela tem um bloco de parada de dados. Então você monta a parada de dados e rola ali. Então ela já dá o resultado de todos os seus dados de uma vez. Está muito mais claro qual foi, digamos, o dado que mais contribuiu, digamos assim. Isso não é simplesmente a soma dos dados, né? Sim, ele mostra individualmente cada dado, por exemplo, o seu dado de atributo, seu dado de perícia, seu dado de recurso, ele mostra o resultado de cada dado, porque também você saber o resultado de cada dado no Ludo System é importante, né? Porque ele gera vantagem e desvantagem de acordo com o valor e depois mostra a soma total dos números ali. O lance de você desenvolver porque eu não sei se foi você ou se foi o Facas que falou agora há pouco, que me ficou na cabeça aqui a ideia, é de que, beleza, por mais que, sei lá, eu sei jogar D&D, mas se eu fosse fazer uma ficha do D&D, esquecendo a ficha que já existe, porque hoje ela tá na minha cabeça, o desenho daquela ficha, mas esquecer isso, tentar fazer de novo, eu teria que ter toda uma preocupação, tá, mas o que eu vou colocar aqui? O que precisa ser evidenciado? O que precisa estar em cada lugar? Eu não digo só a parte visual, lógico que a parte visual importa, mas não tô falando só sobre isso. Mas também sobre quais são as informações que precisam ser anotadas, que precisam estar à mão, o que pode, de repente, se ela tiver 2 páginas, o que necessariamente vai estar na primeira, o que necessariamente vai estar na segunda. Tem todo um trabalho ali, conforme, lógico, o negócio vai evoluindo, né? Sim. Mas para transformar o negócio num processo meio que orgânico, de quando você olha durante o jogo, para que a ficha seja um instrumento de fácil acesso, né? Mais ou menos esse rolê, não? Sim, então, uma coisa que eu fiz, depois quando você tiver um tempo, abre, em cada seção da ficha, por exemplo, na seção de atributos, o Ludo System ele já tem uma base de criação que é a básica do livro, que você tem, por exemplo, atributo 1D8, 2D6 e 3D4. Eu deixei um aviso, eu deixei tipo um spamzinho, assim, quando você chega nessa parte, ele já tem esse aviso ali. Então, assim, atributo, vai estar lá, escolha um D8, 2D6 e 3D4 para sua capacidade inatas e naturais. Então, assim, você já sabe o que você vai distribuir nas suas habilidades, por exemplo. Sim. Então, você já tem todos os dados que você vai distribuir. Isso é uma coisa que eu acho legal, principalmente para quem não está acostumado a jogar RPG com frequência, né? Eu acho que ele fica muito mais amigável para a pessoa que não é
não é um jogador habitual. E a gente tá falando de um sistema que a premissa zero do Facas, até onde eu entendo, é justamente abrir uma porta pro cara que talvez esteja começando no hobby, ou que ache, que tem algum interesse, que ache legal, ou que queira... Ou que basicamente não tem que passar por aquele processo burocrático que todos nós aqui já passamos, do tipo assim, sei lá, você tá jogando, você tá falando de RPG, você tá jogando RPG, e aí o seu primo que nunca jogou RPG fala pra você assim, o que é isso? RPG... Ah, posso jogar? Pode. Como joga? Pera aí, lê esses 8 manuais com 3.000 páginas? Reeducação postural global? Saca? Tipo, pô, mano, não, velho, nem fudendo que eu vou ler 1.200 páginas pra jogar um jogo, sabe? Não, mas ou que nem eu tava lembrando hoje, me deu a saudade. Eu fui convertido ao Foundry pelo marido. Pelo marido, é ótimo. Pelo marido. Eu só queria expor aqui uma coisa dos bastidores aqui. Não sei se você sabe que os Malistas agora ele tem um trisal. Ele é casado com a Mariana e com o Magal. Sim. Olha! Sim, porque o Branco e o André são amantes. Então, é isso que eu ia falar. Tem que ver esse universo aí pra ver o que é filler e o que é canônico, hein? Exatamente. Enfim, e aí eu tava conversando, aí eu baixei o Foundry, tava olhando o Foundry, aí eu pensei, putz, no Ludo System no Foundry vai ficar foda, e isso vai acontecer em algum momento. E aí eu achei D&D 3.5 automatizado pro Foundry, eu falei, mano, que vontade de fazer merda. Porque eu comecei a jogar no 3.5 e assim, jogar D&D 3.5 é você ter que saber, cara, você tem que ter regra de core, você tem que olhar 30 livros pra fazer uma ficha. Sim. E isso é o que eu acho que o Ludo System ganha muito, porque assim, mano, olhando a ficha, você faz a ficha. Tipo, se você abrir a ficha agora, você consegue determinar o tipo de cenário que você vai jogar e monta a ficha e tá lá. Cara, então, acabou. mas eu acho que vocês têm uns pontos. Eu falei isso pro Facas quando a gente jogou aquelas 2 ou 3 sessões aqui, que a gente não terminou. E, sério, vamos terminar essa parada. Mas tem uns lances, tem umas sacadas do Ludo System em termos de ser algo muito amigável, muito simples, muito objetivo, mas que entrega um resultado coerente com o que se espera de uma mecanização de um jogo de RPG. Então, tipo, eu não me senti jogando... sei lá, sabe quando você vai jogar um sistema muito superficial, que é basicamente, ele tem pouquíssimos detalhes, que é só pra você, não, galera, isso aqui é muito só pra dizer que a gente tá jogando RPG, sabe? Não, existe um estilo de sistema de jogos chamado, são os minimalistas. Isso, boa referência. Minimalistas. Então, assim, são jogos que às vezes usam um dado, 0 dados, carta, sabe? Uma mecânica muito simples, às vezes você tem uma ficha do tamanho de uma carta de baralho. Isso mesmo. Coisas muito simples, que são, assim, eu vejo muito desses sistemas, eu pesquiso bastante, porque eu gosto muito da simplicidade da mecânica. Eu não jogo RPG minimalista, porque eu acho que a longo prazo ele se torna um pouco limitante. Porque realmente é minimalista, não vai até ali a página 1 e acabou. Você joga ali tipo um one shot e tal, diversão. Agora, por exemplo, você jogar ele numa constante, são poucos os sistemas minimalistas que conseguem fazer isso. Você tem razão. Eu gosto de pegar a mecânica do raciocínio da mecânica, na verdade, para simplificar. E aí, trazendo isso para o Ludo System, que não é um sistema minimalista, mas ele se propõe a ser um sistema simples. Então, é basicamente essa dinâmica que a gente tem que trazer, né? Então... Esse lance... Mas é isso, eu não sei se eu consegui me expressar bem, mas era exatamente isso que eu tava querendo dizer. Eu acho que a proposta do Ludo System, ela é de ser um sistema enxuto, mas de não ser um sistema limitante. Era bem isso que eu queria dizer, porque, de fato, eu tive poucas oportunidades de jogar alguns desses jogos. Eu joguei, acho que 1 ou 2 vezes desses minimalistas, que tem pouquíssima regra e tal. É legal, mas é legal numa parada meio forfanzão, assim, total. Tamo pela diversão e acabou. E sei lá, se eu quiser pegar esse personagem que pode ter tido uma proposta legal, que pode ter acontecido um negócio legal... Sabe aquela one shot que vira uma campanha? Eu tenho a impressão que nesses sistemas é meio, entre aspas,
broxante esse tipo de coisa, porque aí, tipo, as coisas, a progressão tá meio limitada, o sistema tá meio congelado naquilo, a proposta do jogo é outra, perfeito, não é uma crítica, são coisas diferentes. Agora, eu acho que o Ludo System acerta muito nesse aspecto, porque ele é simples, porque ele entrega e porque ele não é limitante. E aí, adicionando o que vocês estão, que nem o Magal falou da ficha, do lance de você conseguir, pela ficha, fazer a ficha, por exemplo, hipoteticamente falando, você der na mão de um cara que nunca jogou, o cara sentar ali e em uma sentada o cara faz uma ficha, porra, genial, tá ligado? Tipo, acho que é muito bem assertivo dentro da proposta do sistema, tá ligado? Tipo, né, divagando sobre a minha percepção aqui momentânea. Sim, uma coisa que eu fiz, uma coisa que eu me preocupei de fazer, por exemplo, quando eu fui desenvolver a ficha, é, por exemplo, você não colocar número na ficha. Tanto que se for olhar, tirando a caixa de saúde de energia, não tem número na ficha. Não tem nada de número na ficha. Você seleciona o símbolo do dado que você vai ter. Porque o aspecto visual também facilita muito na hora da pessoa que não tem conhecimento. Até porque você já consegue associar. A pessoa vê o hexágono, ele sabe o que significa. Ele vê o triângulo, ele sabe que é um D4. Ele vê o quadradinho, ele sabe que é o D6. Sim, então eu acho que isso facilita muito também, assim, o aspecto visual facilita muito, principalmente pro jogador novato, porque ele começa a associar símbolo. Ele não precisa ficar procurando o número de dado. Ele vai lá pelo símbolo e foi. Acabou. Essa sacada do Magal de colocar o símbolo do dado, ela vai muito em sinergia com a própria ideia do Ludo System de usar os dados como níveis de atributos, né? Porque qual que era a ideia de você usar o dado inicialmente? É justamente ter aquela sensação tátil de que um dado de maior lado é um dado mais importante. Cara, é de pegar no dado. Só que pandemia, você não tem como pegar no dado. Sim, verdade. Você tá jogando presencial, né? Você pode pegar no dado e ficar jogando na sua casa, né? Mas jogando num ambiente virtual, você precisa de ter uma referência parecida. Então, você ter isso dentro da ficha foi, tipo assim, e é uma coisa simples, sabe? Tipo, é uma sacada simples que tem um resultado impressionante depois, né? Sim. Faz toda a diferença. Sim, eu me lembro do... Acho que era o Savage Dungeon, que tinha também o ícone dos dados na uma das fichas que a gente jogou. Tem, uma das fichas ele tem os íconezinhos lá certinho, portados. E eu gostei dessa parada. É o que você falou, um negócio simples. É aquela típica coisa que se você perguntar o que é, talvez o cara não saiba dizer o que é. Mas ele gera uma proximidade, ele gera uma ideia do contexto de atributo ali muito, muito presente então, mesmo. E na verdade isso é um conceito de desenvolvimento de experiência de usuário. Porque o ideal na experiência de usuário é o usuário não pensar no que ele tem que fazer. Ele só faz. Pode crer, faz sentido. Então, assim, se você para pra pensar, talvez sua interface não seja boa. Sim. Se você tem que pensar pra usar. Então tipo, eu apliquei conceitos que eu aplico no meu dia a dia pro RPG. Da hora, muito louco isso, muito legal trazer esse know-how de um outro lugar, assim, teoricamente não tem nada a ver com RPG, né? Ô Dungeon, o Facas mencionou você ali como um dos caras que mais estressou o sistema de certa forma, né? Pra apontar locais onde talvez pudessem haver falhas, enfim, né? Natural que aconteça, porque é um processo de desenvolvimento e tudo mais. O que você percebeu? O que você aponta ali como coisas que foram importantes pra você falar, ó, isso aqui, eu acho que isso aqui poderia ser assim, isso aqui poderia ser assado, isso aqui acho que ficou legal, mas isso aqui poderia ser de outro jeito. Quais foram as entre aspas, vamos chamar de falhas, mas as coisas que foram mudadas, as coisas que foram evoluindo dentro desse tempo? Nas conversas não teve nem muito essa questão de olha, muda isso ou muda aquilo. Eu chegava sempre, o famoso advogado do diabo. E se? Sim. Eu soltava. E se? Algo do tipo. Ele gosta de ser o vigia, né? Da Marvel. O cosplay tá até pronto, né? Mas esse em relação ao Ludo System aconteceu com o Facas quando eu fui narrar a mesa. Eu falei, Facas, e se eu quiser jogar sem jogar dado? Porque, cara, eu sou um puta de um mestre preguiçoso, velho. Tipo assim, eu falo sem medo, eu sou preguiçoso. Quanto menos eu tiver que jogar dado, quanto menos eu tiver que ficar pensando, pra mim é melhor. Então, assim, os jogadores fazem absolutamente tudo, eu só defini por exemplo, uma tabela de dificuldades e é isso. Era tudo baseado nisso.
Então isso funciona muito, na real. Então, aí você vai soltando aquelas ideias, porque tudo que já tava ali rodando era válido. Então era questão do refinamento. Então não era nada como, putz, isso aqui é um defeito. Em nenhum momento eu cheguei pro Fábio e falei, putz, isso aqui não tá legal. Aí eu falo, pô, beleza. E se isso aqui você fizer assim? Então, as mecânicas de estresse foi um negócio completamente aleatório que eu comecei a escrever e passei a ideia pro Fax. Porque como a premissa do sistema é ser generalista, você tem que mencionar algumas coisas que vai especificar se vai ser um pouco mais por horror. Então você vai ter alguma coisa que identifica uma mecânica para medo. Ou alguma coisa que seja de esforço. Então você vai ter a mecânica de fato de estresse. Então foi nessa. E se isso e se aquilo foi mudando, entraram a parte de vantagens e desvantagens que eu apliquei na campanha que eu tô mestrando, que aí foi pra matar dois coelhos de uma porrada só. Que ao mesmo tempo que eu tentei ver a possibilidade de adaptar um anime com toda a estética, absurdos e esquilo ficando puto com a física porque o cara pulou e deslocou o som. Certo. Mas como é que vamos aplicar essa estética de um anime no sistema? Aí a partir daí, dentro da mecânica de vantagens e desvantagens, eu criei uma submecânica em que os poderes ou ficavam mais fáceis de fazer ou mais difíceis de fazer. As duas circunstâncias estavam ali. Então você começa a errar muito dado, e aí a parada de dados do Magal foi o que foi a sacada, que a partir do momento que você tem fácil de ver, é fácil de controlar. Então, numa jogada de dados que eu acho que o Facas na sessão passada conseguia pro Age tirar 3-1, fez a parada de dados, aí só viu lá vermelhinho. 1. E aí, nesse sistema cada dado com valor mínimo gera uma desvantagem. A barra dele que já foi de 0 para 3 em uma jogada só. Mas duas jogadas número 1, ele teria uma mecânica de estresse, em que para ele ativar poderes ele gastaria o dobro. Entendi. E foi um teste completamente que veio do nada. Vamos ver se dá certo. Porque quando ficou nessa de eu vou mestrar. Mas e aí, como é que é? Vai, monta a história e a gente vê se dá certo ou não. Então comecei a fazer testes. Esse foi o teste de iniciativa, a forma que eu pensei. Eu falei, eu não tinha nem comentado com Facas. Pensei no sistema de iniciativa, eu vou testar aqui na hora. Aí durante o jogo, beleza, funciona. Então tem muito da questão tátil. Uma coisa ou outra, e um vai falando pro outro, a ideia flui e a gente executa. Eu acho importante na hora que eu tava como jogador e eles estavam narrando. Você jogou as duas mesas? Joguei as 2 mesas. Estamos jogando ainda a mesa do Dungeon, ainda falta uma sessão. Tá. Que era pra ter terminado semana passada e por problemas de vida adulta, não vai terminar semana que vem. Sempre ela. Sempre ela. E aí, vira pra mim e fala assim, e aí, pode? E, cara, a mesa é de vocês, cara. Se vocês falarem que pode, pode. Eu tô aqui como jogador. Lógico, olhando, né, tipo, digamos que eu tava praticando a empatia, né? Eu tava literalmente sentado na posição de jogador, tipo, absorvendo, né, a experiência, que eu acho isso que é o mais importante. Claro. A gente chegou a conversar isso no nosso primeiro papo, do que seria o RPG, né? E isso meio que fermentou muito na minha cabeça e eu meio que começou uma escala de importância que seria o RPG pra mim, que o primeiro são as pessoas. Quando eu digo pessoas, digo experiência. A experiência tem que ser boa. Depois vem a narrativa. E por último vem as regras. Isso vindo de um cara que tá conversando com vocês porque criou um sistema de regras. Sim. Diz muita coisa, né? Diz muita coisa. Por que as regras são do jeito que são? Para suportar essas duas outras coisas. Então, pra mim, o jogador tem uma experiência legal.
leve, rápida, e divertida e profunda, sem se preocupar muito com as regras, e curtir aquela narrativa compartilhada, isso que eu acho que forma a experiência do RPG que a gente, pelo menos, a gente quer passar com o Ludo System. Como é que foi pra vocês dois? Faz todo sentido o que você tá falando, eu concordo genuinamente. E eu queria entender de vocês dois como é que foi a experiência de narrar, porque o Dungeon eu sei que já narrou várias outras coisas, o Magal eu imagino que sim também, não tem essa informação. Mas como é que foi pra vocês narrar Ludo System? Como é que foi a experiência? Porque vocês já tinham jogado, eu imagino, mas até então vocês não tinham narrado. E aí vocês foram narrar. Como é que foi esse processo? Como é que foi essa experiência? E ele é tão fluido e tão simples de se narrar quanto ele é pra se jogar? Começa aí. Então, eu tava comecei acompanhando nas lives do Contos Lúdicos o processo Ludo System. E é uma coisa que eu até brinco bastante online. Eu sou muito hypado com RPG. Então eu não consigo só assistir. Eu assisto e começo a raciocinar. Pô, podia fazer assim, podia ser daquele jeito. Pô, aquela ação caberia legal. Então eu comecei a assistir, foi abrindo aquele leque de possibilidades que falei, velho, é o sistema que não é minimalista a ponto de você só jogar a sessãozinha for fun, mas também não é aquela coisa que você vai ter que estudar, você tem que jogar com a calculadora científica do lado. Então, a percepção inicial foi essa de, ok, esse sistema ele vai dar caldo legal. Jogando foi aquela primeira vez que jogou, que foi aquela primeira sessão aqui, que aí que de fato, ok, eu estou com a mão no negócio, o que eu posso fazer? Aí eu comecei a pensar no combo. Falei, como é que eu vou otimizar ao máximo as minhas rolagens? Cheguei num ponto. No momento que eu fui pro outro lado do escudo, foi de uma facilidade ridícula. A ponto de, assim, eu tava montando uma campanha quando a gente tinha combinado que eu ia ser um dos narradores. Eu tava montando uma campanha. Aí no fim de semana, a campanha ia começar na quinta-feira. E no final de semana anterior, eu terminei de assistir o Demon Slayer. Eu enxerguei a campanha dentro do sistema do Ludo System. Não foi aquela coisa que, ok, eu vou começar a escrever, tá, mas como é que eu faço isso? Não, simplesmente poder, tá, isso é aqui, isso é ali, ô Fax, aquela história que eu comecei, eu vou descartar ela que eu vou mestrar Demon Slayer. Ele, ok. Falei, bom, na teoria tudo é fácil, né? Mas na hora que eu comecei a aplicar, eu não senti dificuldade nenhuma. Então a gente foi montando ali o processo e peguei o esquilo de cobaia. Porque, ok, o Facas criou o sistema, o cara sabe os pormenores. O Magal jogou, mestrou, ele também já tem os pormenores. Eu vou puxar alguém que não faz ideia do que é o Ludo System pra sentir a resposta dele. E aí, o esquilo é aceleradão, né? Não, mas como é que é o esquema aí? Não, passa aí. Não, fi, relaxa, é só na hora. Não, cara, mas me fala mais ou menos como é que é. Falei, não, é só na hora. Chegamos no dia, ó, é assim, assim, assim. Ele montou a ficha, de primeira. Aí com as sessões. Conforme foi pegando a ideia da mecânica, começou, já tá fazendo uns combos fia da puta que nem os outros. Então, nesse ponto, como o narrador que pegou ali pra sentir, foi de uma facilidade deliciosa. E saber que eu posso viajar em várias coisas, sei lá, se eu quiser mestrar, eu assisti um filme da Pixar qualquer louco aí, e quiser mestrar um negócio baseado no filme, vai sair. Ponto.
Eu tenho uma ideia. Bom, calma, continuando. Senão isso vai parar num lugar que não tem nada a ver. Vamos em frente. Então. Mas é o espírito do ludocista aí, né? Exato. O negócio ele flui tão simples que a gente passa mais tempo dando risada jogando do que se preocupando com regra. Sensacional. Tanto que o Não à toa. ganhou o subtítulo. Eu ia falar exatamente do apelido. Simulador de alegria. Sensacional, sensacional. E pra você, Magal, como é que foi? Desculpa, Fax, cortou e não escutei o que você falou. É impossível eu sair de uma sessão do Doce sem triste. Impossível. Essa é uma evidência muito forte. É sempre uma gargalhada, cara. Sempre. Cara, pra mim, então, eu tenho um negócio que eu tenho alguns vícios na vida, um deles são instrumentos musicais, o outro é livro de RPG. Então eu tenho muito livro de RPG de sistemas diferentes. Apesar de, assim, eu sou apaixonado por D&D, D&D pra mim é o melhor jogo da face da Terra, assim, o pessoal discorda, foda-se, pra mim é. Então, eu já joguei muitos jogos diferentes, muitos jogos que, assim, que são complicados. E com o Ludo System eu consegui aplicar uma coisa que eu gosto muito de sistemas, que são sistemas que eles dão mais responsabilidade na mão do jogador. Então a função, principalmente para quem está muito acostumado a jogar D&D, você está acostumado você com o jogador falar, você falar, vou testar a coisa X para isso. E acabou. Obviamente que não é com todo mestre que isso acontece, né? Mas eu acho que é uma cultura muito que a gente tem de tipo, quero fazer coisa X e acabou. E aí quando eu peguei o Ludo System, falei pro Facas, cara, eu posso fazer sem eu rolar os dados? Porque a mecânica básica o narrador rola uma quantidade X de dados, o jogador o X, e aí você compara os resultados. E aí eu pensei, não, vamos tirar isso e vamos colocar de outra forma. Então, assim, dependendo da forma que você me descrever sua ação, o teste pode ser mais difícil ou mais fácil. Porque se você descrever o teste de uma forma muito lógica para mim, que faz muito sentido que você fazer isso sem esforço, dificilmente eu vou pedir rolagem de dado. Eu não gosto de ficar rolando dado toda hora. E o Ludo System me ajudou muito nisso, e ele me ajudou muito numa coisa que eu sinto dificuldade em outros RPGs, que é você fazer o personagem exatamente do jeito que você quer e ele ser bom. E o Ludo System permite isso. Porque, por exemplo, eu sou a pessoa que eu jogo D&D, eu tenho a ideia de fazer o personagem sempre ser um personagem merda. Eu me divirto muito jogando, mas é um personagem ruim. Tipo assim, não tem um combo absurdo, não tem... A mesa do Wagner, mesmo de Curse of Strahd. Eu fiz um clérigo da enganação que, cara, se eu tiver... Meu clérigo mais atrapalha o grupo do que ajuda. E aí isso que eu sinto muito, que o Ludo System que me ganhou e me gerou muita facilidade. É saber, tipo assim, você vai jogar a mesa minha, você fala, eu quero fazer um personagem tipo X. Que é tipo, ele é escroto, só que ele vai ser funcional. E é isso, sabe? Porque tem que ser divertido. Não adianta só, tipo, o sistema ser legal e você não conseguir fazer o que você quer. Porque pra mim, essa é a base do RPG. A gente vai sentar junto, contar uma história e você vai querer ser uma pessoa dentro dessa história. Sim. Você tem que ter essa opção de poder ser essa pessoa. Isso me lembra duas coisas antigas, meio que juntas, que foi, você falou de D&D 3.5, e um dos nossos players, um menino que é amigo meu há trocentos anos, que é o Branco, a galera da live aqui conhece ele. E, aliás, ele tava no nosso primeiro papo, quando a gente bateu um papo com Facas e tal. Sim, e o Branco, a gente é amigo há muitos anos e a gente joga RPG junto há muitos anos. E o Branco tinha um personagem de D&D há muito tempo atrás que ele queria fazer acho que não era 3.5, acho que era na terceira edição. Ele queria fazer um garoto circense que arremessava coisas. Mas ele não arremessava shurikens, ele arremessava qualquer coisa. Tipo, você dava um tijolo na mão dele, ele arremessava o tijolo no cara, sabe? Você dava um pedaço de pau, ele arremessava um pedaço de pau no cara. O jeito de combater dele era isso, porque era um negócio meio ingênuo e tal. Ele era tipo o mercenário do filme ruim do Demolidor. Tipo uma parada dessa, tá ligado?
E aí eu lembro que a gente tentou fazer uma... Porque assim, dava pra fazer, mas era eu não lembro direito a regra, mas era um lance de, tipo, arremessar uma arma improvisada que dava, tipo, 1D025 menos 38 de dano. Não, Quer dizer, velho, não faz sentido, porque aí perde a graça. ele não Porque podia fazer. Porque se um tem um personagem combado, não tem graça, porque um vai fazer tudo, o outro não vai fazer nada, tipo... Sim, E é esse é o conceito que eu acho que o Ludo System combate um pouco. sim. Qualquer conceito funciona. O D&D, ele é um jogo muito específico, ele é um sistema fechado, digamos assim. Sim. Ele funciona para aquela proposta dele, ele é um jogo de grupo, então é muito importante que as pessoas que estejam jogando criem realmente aqueles arquétipos que um completa o outro. Você não consegue fazer um personagem 100%, então você sempre vai ter um defeito que o outro personagem vai cobrir. Mecânica de pedra, papel e tesoura, né? Exato, mecanicamente falando, é um sistema fechado, ele tem uma proposta justamente disso, e é como se fosse um time de futebol, digamos assim. Né? Cada um tem a sua função ali dentro do grupo, e cada um deles, quanto mais otimizado nessa função, melhor o grupo será otimizado. Tá? Então, é isso, D&D. Mecanicamente falando, né? Quanto Sim. jogo. Aí, né, a parte, os pormenores aí do flavor vem dos jogadores, né? Do cenário e tudo mais. Sim. E o Ludo System não. O Ludo System, a proposta dele é narrativa. Então, o dado ele pode representar qualquer coisa. Você quer ter uma espada D8? Legal. Você quer tacar pedra D8? Legal também. Na verdade, isso não importa. Eu lembro muito, quando a gente fala disso, eu lembro muito de 3DT. Você teve aqui Sim. com o Cassaro, inclusive, Sim. que para mim hoje, é o meu... Né, Cortou, perdão. Cortou. Então, cortou. Facas cortou. Tudo. O Cassaro, ele é pra mim o guru, cara. Eu acho que ele é o cara do RPG nacional. Ele é o cara. Sim, concordo. E a ideia dele pro 3DT é uma ideia que eu converso muito com ela também através do Ludo System. Que é um RPG simples, pra todo mundo jogar da melhor forma possível. O 3DT, na época que ele foi lançado, o Ludo System na época que ele tá sendo lançado. Né? Então, mas a premissa é a mesma. Né? Simplicidade. E o 3DT tem disso também. Ele não tem tabela de armas. Aham. Porque você bota lá poder de fogo 5. Não interessa. Se tu tá atacando pedra ou se tu tá conjurando fogo. É a mesma coisa. A skin do que você tá usando pra causar esse dano meio que tanto faz, né? O que importa é quanto causa de dano. Entendeu? Isso pode ser que tenha uma importância narrativa, mas mecanicamente falando é a mesma coisa. É o mesmo dado que você vai rolar. Eu acho que essas abrangências, assim, quando você dá uma... Porque isso cria uma liberdade, né? Isso cria uma customização, que é o que a gente falou. Lógico, eu não vou aqui ficar falando mal de D&D, ficar falando... Porque não é essa a proposta. Não. E porque eu realmente gosto de D&D, concordo com o Magal, acho que é um excepcional jogo, tá ligado? Tipo... A gente tava falando de comida. Vamos vir pro litoral, vamos fazer um churrasco, vamos comer uma pizza, vamos comer um hambúrguer. Cara, tudo isso é delicioso. Por que eu vou deixar de comer um pra comer o outro? Sim, dá pra comer de tudo, né? E assim, se você não gosta, não joga. Você não é obrigado a jogar. É isso. Ponto. Acabou, sabe? Uma bosta. Não, beleza, eu gosto. Sim, concordo plenamente, plenamente. Cara, tem 3 bilhões de sistemas aí, tem outras coisas pra fazer, né? Não existe só RPG, dá pra jogar videogame, ver um filme, sim, né? Vai fazer qualquer coisa. Sim. Mas eu entendo, e eu concordo muito com o Facas, que mecanicamente o D&D ele tem essa proposta para é um jogo que se joga ali em grupo, onde você tem um cara que ele é bom, enganador, tem uma lábia excelente, subtrai coisas, ataca de maneira furtiva, mas se ele tomar uma porrada, ele morre. Aí, em compensação, você tem alguém que vai suprir esse papel, que vai ali ser super resistente a todo tipo de dano, que se coloca na frente do grupo. E isso é complementar. E se você tentar meio que começar a fugir muito disso, o jogo até deixa você fazer, mas ele deixa com aquele pezinho na página anterior, que nem a história do personagem do branco que eu falei. Você quer fazer um arremessador de coisas improvisadas? Você pode. Só que, amigão, esquece, porque você não vai dar dano em ninguém. Se você pegar uma folha de papel na frente, ela te mata, porque você não vai fazer nada nela. Mas é o contexto do jogo também, né? Porque
O D&D, ele é um tipo um spin-off de um wargame. Sim. Porque, tipo, tinha o Chainmail é o pré-D&D. O D&D, ele existiu pra contar uma história com wargame. Então, assim, ele tá ligado à mecânica de combate porque é a história do jogo. E é isso. É isso. Não, Sabe? perfeito. O que eu tô querendo endossar é justamente a ideia de que quando você tem essa possibilidade meio bem posicionado ali pelo Facas, meio 3D de que o que importa ali no caso não é muito se você tá batendo com uma massa, se você tá batendo com uma espada, se você tá castando uma magia, o que importa é quanto isso vai causar de dano e no frigir dos ovos, qual é a narrativa, qual é a história que está sendo contada em cima disso, qual é o flavor que está sendo colocado, qual é o RP em cima dessas situações criadas a partir daí, né? Então, é uma proposta que para mim ela conversa muito mais com o jogador casual. Quando eu digo casual, o cara que talvez não conheça D&D, o cara que talvez não seja um... Ele conhece o filme do Senhor dos Anéis, então ele conhece o Hobbit, ele conhece Harry Potter, tô dando exemplos, né? Enfim, ele conhece Crepúsculo, que seja. E basicamente, sabe, eu quero jogar a bola de fogo, beleza, a referência dele é essa, não é a referência do paladino de D&D nível 8 que pega Divine Smite, não sei, não é isso, tá ligado? Sim, mas é exatamente isso. Essa questão do flavor do cenário, né, do exercício criativo, só existe a criação dentro de qualquer sistema de regras se o sistema permitir, se ele te der espaço para isso. Que eu acho que essa é a beleza do sistema minimalista. Sim, sim. Porque ele dá espaço para isso, quanto você permite isso. Não quer dizer que o sistema seja fraco, ou forte, ou quebrado, como o pessoal gosta de falar agora. Ah, o sistema é quebrado. Não sei, se ele faz o que ele se propõe, ele funciona muito bem. Sim, Mas sim. ele te permite fractalizar mecânicas. Então ele pode ficar tão complexo quanto você quer, ou tão simples quanto você quer. Você pode facilitar, né? Colocar mais subsistemas, menos subsistemas. Né? Mais mecânicas ou menos mecânicas. Então você consegue fazer isso de uma maneira tranquila. Eu fiquei, assim, é interessante ouvir o feedback do outro lado, das pessoas que não, porque beleza, o Facas, ele foi o idealizador da parada, e assim, muito daquilo tá na cabeça dele, então dizer, pra ele mesmo dizer, puxa, pra mim é simples pra narrar, cara, beleza, fácil. ainda bem que é, né, porque você que Sim. criou o bagulho, tem que ser mesmo. Agora, quando você pega pessoas que têm experiências diferentes, backgrounds diferentes, conhecimentos diferentes, né? E ambas falam, puta, não, o negócio rola sozinho. A prova de que a evolução tá caminhando pro lado correto, na minha visão, é essa, né? Eu também acho. Não, e assim, eu acho que eventualmente isso vai ser um teste que feito com outras pessoas aqui. Se eu não me engano, dos playtesters que começaram a testar o Ludo System, já tem gente jogando, já tem gente narrando, inclusive, né? Já Facas. tem gente narrando. Já tem gente narrando. O Cássio, que tá jogando com a gente lá, mesa do Dungeon, adaptação de Resident Facas, e cortou o monstrão. Tá, Isso, tá, tá, tá áudio. cortando um pouco, eu não sei se é o Discord, muito provavelmente é. cortando. Provavelmente o Discord. O Cássio, que tá jogando com a gente lá, a mesa do Dungeon, tava fazendo uma adaptação para Resident Evil. O Raoni, que vai jogar no testa próxima depois na mesa do Dungeon. Ele vai fazer uma adaptação. Inclusive, a gente brincando no grupo do Playtest, a gente fez uma adaptação de Mago Ascensão para Ludo System. E ficou, tipo, ridiculamente fácil de adaptar. Assim, bem fácil mesmo. E ele tá adaptando, ele tá fazendo um cenário chamado Divaverse, que é um cenário pós-apocalíptico onde as divas do pop sobrevivem e você é uma delas. Então, Essas histórias são sempre muito boas. é, Sim. é um negócio que eu gostaria de comentar aqui, que eu não lembro se já tinha isso na última vez que a gente conversou aqui. Mas o Docista ele ganhou uma mecânica de construção de cenário. Eu não me recordo, pelo menos, pode ser que Então, tivesse. construção de cenário na sessão 0, tá? Então, antes de você começar a jogar, você senta com seus amigos, vamos jogar RPG. Mas o que vamos jogar?
Não sei. Vamos criar um cenário agora? Vamos. Então, a criação de cenário, ela foi gamificada. Então, ela é uma brincadeira, ela é um jogo também. Então, você vai criando o seu cenário durante a sessão 0, para você, depois que você ter o seu cenário, você criar o seu personagem, baseado naquilo que você criou. Entendi. Então, você pode escolher o que vai ser mais importante, menos importante, elementos que vão aparecer, elementos que são proibidos. Então, a gente já fez uma vez isso ao vivo, que foi a campanha de Crocovalos e Cavadilos. Esse nome é ótimo. A gente jogou lá no No Cocos Lúdicos. Isso, no Contos Lúdicos. Coisa de Contos Lúdicos, bichão. Jogou o Álvaro, a Naomi e o Iê. E foi a nossa única premissa antes de começar foi que tinha que ser uma fantasia, tinha que ser um space opera. E, cara, Corcovalos e Cavadilos tá no YouTube, depois deem uma procurada aí no playtest, é divertidíssimo a criação, inclusive o nome saiu do chat, as pessoas do chat viraram NPCs, inclusive o Dungeon virou NPC, virou o chefe mafioso, e, cara, foi uma experiência muito divertida, a gente já repetiu isso fora de transmissão, foi bem bacana. Tem um cenário que saiu que a gente precisa jogar isso, que é Rage Against the God Machine. Nossa. Então tem bastante coisa que dá pra criar, assim, de conversa, sabe? Tipo, criar a dinâmica do jogador. E uma coisa que eu notei participando desse processo todo é que é extremamente engajador pro personagem e pro narrador você participar desse processo e jogá-lo depois. Você diz criar para ajudar a criar o cenário e depois entrar nele. Entrar nele. Faz todo sentido. Então, assim, é extremamente engajador pro jogador, porque assim, é uma coisa que ele quis ver, que ele combinou com outro elemento que o jogador queria ver, e cria uma terceira coisa nova, e é uma coisa que ele nunca viu. E assim, se você tá disposto a realmente entrar nesse aspecto, tipo, podemos jogar qualquer coisa, realmente, é possível jogar qualquer coisa. Eu tenho uma ideia, já falei isso algumas vezes aqui na live, ela ainda não se concretizou porque, enfim, porque as estrelas não se alinharam. Mas eu sempre quis fazer um jogo, um drama baseado em personagens militares para tentar abordar o que seria as histórias de pós-guerra. Então, eu sempre pensei em fazer essa parada. E eu sempre fiquei muito animado com isso, de tentar fazer uma parada mais simulacionista mesmo. Então, talvez houvessem operações ainda por esses militares, né, por essas pessoas envolvidas nesse contexto. E eu gostaria que o negócio fosse extremamente, quando eu digo simulacionista, extremamente, tipo, real, assim. Se o cara tomar um tiro na cabeça, ele vai morrer, tipo, sabe? Não teria... Deu 10 de dano, eu tenho 11 de vida, eu tô vivo, saca essa parada? Tipo, não. Morreu. Então, rolaria uma pegada dessa mais... Porque eu sempre vejo vocês viajando... Porque eu acho que a ideia é sempre viajar, tipo... Sim. Tentar viajar o máximo possível. Mas rolaria trazer uma parada, tipo, mais... Fácil. Na verdade, não é difícil não de fazer. Não é difícil. Inclusive, essa parte, tipo, tomou dano na cabeça, morreu, dependendo da rolagem de dados, é possível hoje. Qualquer sessão, você pode, dependendo da rolagem, pode matar um personagem de primeira. Interessante. Não é difícil, não. Não é difícil, não. Pra ter uma ideia, uma das coisas que eu fiz na minha mesa eu não estabeleci PV pros inimigos. Dependendo da rolagem dos caras, se o resultado foi muito bom, eu vou rolar o meu teste de volta. A diferença entre os resultados vai determinar se ele sobreviveu por mais uma rodada ou se deu um insta-kill. Aí teve uma hora lá numa dessas sessões, eu acho que foi na terceira sessão, que aí os caras viram que o bicho tava difícil, eles se juntaram para fazer um ataque conjunto. Então, quanto a média de dado tava 14, 15, 16, os caras juntaram e foi para quase 40.
Beleza, foi um dano maciço, matou o bicho, acabou. Resolveram a charada com um golpe. Então é isso que eu falo que é o gostoso do Ludocisk, que na hora que você pega a base, você solta uma ideia, a reação minha e do Magai e do Fax foi a mesma. Fácil. Facas, eu vou dar spoiler. Eu vou dar spoiler porque logo daqui a pouco isso vai acontecer de fato, né? Sim. Eu tô escrevendo um cenário pro Ludosystem, o primeiro cenário do Ludosystem que a gente vai lançar. E é de fantasia medieval, porque eu gosto muito de fantasia medieval, por mais que seja um tema batido pra caralho, eu gosto de fantasia medieval. Justo. E é isso. E aí uma coisa que eu falei muito com Facas foi: eu amo D&D, só que D&D ele não te incentiva a ter atitudes heróicas no sentido de, tipo, você tem um monte de pedra, ele não te incentiva a pular de pedra em pedra pra chegar no dragão. Vai te incentivar a ficar lá parado esperando até alguma coisa acontecer. E eu queria fazer uma coisa que, assim, os personagens fossem ousados o suficiente pra fazer coisas que o Indiana Jones faria, tipo, correr numa ponte de corda durante um combate. Maravilhoso isso. Isso é algo possível de fazer. Tipo assim, mecanicamente possível de fazer, porque, cara, é fantasia, porra. Tipo, você vai ter que fazer essas coisas pra ser divertido. E aí nós estamos pegando o core do Ludosystem e transformando pra caber num jogo de fantasia medieval. Então, ele não vai ser tão aberto, por exemplo, quanto o jogo que o Demon Slayer que o DMG tá fazendo. Ele vai ser um pouco mais fechado. Mas ele ainda vai ter, tipo assim, você vai conseguir fazer o personagem que você quiser fazer, baseado em fantasia medieval, e ele vai ser jogável. Você vai conseguir ser bom no que você faz. Se o seu amigo, por exemplo, quisesse fazer um moleque que taca tijolo, ia ser um personagem que funciona. Rolaria, né? E acabou, exatamente. Então o Ludosystem ele dá pra você fazer muito assim, fazendo adaptações, assim, se você é só você pegar ali e ver o que funciona ou não. Uma coisa inclusive que eu falei com Facas é que a regra atual, por exemplo, de saúde, que seriam os pontos de vida, é o seu dado de vigor mais 5. Eu acho isso pouco pra fantasia medieval. Que você tem mais combates. Então, a gente vai alterar a forma de funcionar isso. Eu acho chato, às vezes, monstros do D&D que você só vai ficar batendo e morreu. Então, eu vou adicionar formas que os combates eles vão ser mais difíceis ou mais fáceis de acordo com os jogadores pensarem como derrotar esse monstro. Então, o Ludosystem ele funciona assim muito fácil. Ele é tão... Eu esqueci o nome. Ele é tão modular, que ele funciona muito fácil. Ele é tão modular que ele funciona muito fácil para o que você quiser fazer. Então, se eu fizer... Já que a gente falando de spoiler, por exemplo, vou dar um exemplo simples do que o Magal tá falando agora. Se você já jogou Ludosystem, você sabe da mecânica dos aspectos. Sim. O aspecto, você escreve uma frase descritiva, você tem um D8, né? Você gasta um ponto lúdico, você pode acrescentar esse D8 em algumas coisas. O que a gente fez? A gente linkou algumas habilidades passivas e alguns benefícios a esses aspectos. A gente vai criar uma lista de aspectos, assim, tipos de aspectos, né? Classe, raça e origem. A gente não vai usar esses termos, mas a gente vai... só para entender mais rápido. E você vai escolher o aspecto guerreiro. E aí do guerreiro ele vai ter 5 façanhas conectadas a esse aspecto. E aí você vai poder escolher 2 inicialmente. O guerreiro ele tem espada, ele tem uma arma de preferência, ele tem um avanço no dado de vigor, então você vai customizando ele de uma maneira mais simples, né? Não vai ser tão aberto, mas ele ganha um pouco do que o D&D tem de ser fechado em si, mas ele ganha uma modularidade muito grande, porque vai escolher, tipo, todo guerreiro não vai ser igual. Sim, todo mundo vai fazer diferença. A gente até conversou isso quando o Dungeon teve aqui, porque a gente tava falando de Tormenta 20 e das progressões, né? Que os personagens acabam se diferindo muito uns dos outros, né? Você pega 2 guerreiros de level 1 e eles são bem diferentes, eles podem ser bem diferentes uns dos outros, enquanto a maioria dos 2 guerreiros de level 1 de D&D, normalmente, né? Eles são muito próximos, né? Lógico que eu sei que tem o estilo de combate, que vai mudar, cada um pode usar com um tipo de arma, eu sei disso, mas... Via de regra, se você olhar de longe, é basicamente o mesmo personagem com um risco mais pra cá, um risco mais pra lá, né? Uma coisa que a gente tá falando da regra dos aspectos, por exemplo, o que eu tinha pensado foram em relação às raças. Que a base da fantasia medieval é se você é um elfo, você tem essas coisas e acabou.
uma coisa que eu quis mudar é mostrar, é tentar pegar o aspecto de, cara, nós dois, por exemplo, eu e você, nós somos dois homens brancos de São Paulo. Cara, se a gente, tirando isso, a gente não deve ter muito mais em comum. Em algumas, porque criação diferente e tal. Então, a minha ideia também era o quê? Você, por exemplo, vai ser um elfo, você vai ter uma lista de heranças raciais que você vai poder escolher. Então, dali, por exemplo, você vai poder ser imune à magia de sono e enxergar no escuro. Só que você não vai dormir 4 horas, você vai dormir normal como uma pessoa comum. Então, quer dizer assim, tipo, as suas heranças elas vão ser diferentes. Então, é isso que eu pensei também em pegar e colocar. Então, assim, você vai conseguir pegar, tipo, dois elfos guerreiros que vão ser completamente diferentes, porque as heranças raciais são diferentes, apesar de serem elfos, e por serem guerreiros também vão ter essas diferenças que normalmente não se aplicam. E aí uma regra que eu faço questão de ter é que as armas vão ter dano fixo por categoria de arma. Então se falar pra mim que usa uma arma pesada e usa uma picareta, ela vai dar o mesmo dano de um machado pesado. Então você vai conseguir escolher a arma que você quer, assim, tipo... Independente né, você não vai Exatamente. precisar escolher uma espada em detrimento a um machado, porque a espada é melhor, dá mais dano, sei lá. Exatamente, não vai fazer diferença. Vai ser o que você achar legal pro seu personagem. E sim, Pathfinder Style. Essa parada que vocês estavam colocando, que você falou, Magal, especialmente de desenvolver um cenário de fantasia medieval e tal. Lógico que restringe um pouco das coisas, né? Porque, afinal de contas, você tá apontando para um lugar e nesse lugar tem alguns aspectos estéticos, alguns aspectos práticos que meio que te colocam aquele determinado padrão, né? Mas ainda assim ele é bem abrangente comparado a outras coisas de fantasia medieval. Se você comparar como a gente tá fazendo aqui direto com o D&D, ainda assim você tem muita coisa customizável, muita coisa que não progride da mesma maneira, né? Vocês estavam falando, a gente tá falando do sistema básico em si e também tá falando agora, né, dessa novidade aí que foi um mini spoiler de que vai rolar um cenário. Eu quero saber o seguinte, quando que a gente começa a pensar no lançamento desse maravilhoso material de forma, sei lá, através de um financiamento coletivo, através de alguma editora? Quando que isso vai sair do status atual que ele tem hoje para ir para um status de maior, sei lá, de maior alcance dentro do mercado? É uma preocupação não, mas é um ponto que vocês pensam, é um ponto que você pensa, Facas, ou não? Por enquanto, não é foco, vamos só resolver outras coisas primeiro. Então, a ideia é, principalmente neste momento agora, eu estava desenvolvendo um cenário também, é uma proposta um pouquinho diferente, e comecei a mexer nele ao mesmo tempo que eu estava mexendo no fechamento das regras, e estou vendo que é melhor terminar as regras, depois eu começo a mexer nisso, uma coisa de cada vez, como diria o Jack Stripador, né? Sim. E aí, fechando isso, eu quero deixar o Lucisen.net com a última versão das regras disponível lá para as pessoas. E ok. E sim, a partir de 2022, a gente pensar em materializar o Ludosystem de uma forma física. Né? Aí sim, tipo, falarmos de Ludosystem livro, enfim, né? Só que a gente tem algumas ideias, a gente quer se manter fiel para muitas nossas propostas. Né? E uma delas é uma versão gratuita do Ludosystem. Sempre. Justo. Ele sempre tem que estar acessível para quem quiser jogar. Exatamente. A gente sabe que livro físico tem uma questão de você tem que envolver dinheiro necessariamente, porque né, nada se materializa sem dinheiro, né? Então lógico que precisaria de um dinheiro, mas as regras do Ludosystem, o Ludosystem não é um livro. Ideias, são regras, é um sistema concentrado. E a ideia dele ele foi criado para justamente você disseminar o RPG. Então não faz sentido você ter só a versão para vender. Os cenários, sim. Por exemplo, o cenário do Magal, mais para frente fazer um livro dele, outra coisa. Cara, aí é outra criatura, sabe? Tipo, mas se você quiser hoje, quiser
desenvolver o seu cenário de trauma pós-guerra pro Ludo System, você pode, sabe? Então, a ideia é justamente isso. A ideia é quantas pessoas que querem desenvolver um jogo legal e às vezes só precisam desse empurrãozinho de ter um sistema de regras simples e fácil que possam impulsionar ela, né? Então, é um passo além. Só que, honestamente, pressa, não tô nessa porque RPG hoje é popular, né? Claro, Se popularizou muito na pandemia. Eu descobri essa semana, tipo, procurando as minhas coisas aqui, eu achei a minha primeira Dragão Brasil, e nela tava marcado notícia sobre a Gen Con 96. Beleza, novinho. Então, se aquela marca minha entrada no RPG, eu descobri essa semana que eu tenho 25 anos de RPG. Eu não sabia, não tinha ideia disso. Não tinha ideia. Eu sabia que era mais de 20 anos, agora quantos anos eu não sabia. E, uma coisa cara, que, só completar o que o Facas falou sobre o Ludo System ser grátis, uma coisa que eu pretendo fazer, o mesmo esquema do Ludo System, eu pretendo, quando lançar, eu não sei se eu vou fazer um WordPress ou o que eu vou fazer ainda, mas eu vou ter uma espécie do livro do cenário online, para quem quiser fazer a consulta e tudo mais, porque para mim tem uma coisa importante do Ludo System, que é, primeiro, disseminar o RPG, que é uma coisa muito importante, e acesso. Cara, não é todo mundo que tem, tipo, 80 reais. Hoje em dia no Brasil, não é todo mundo que tem 80 reais pra gastar num livro. Sim, claro. E assim, 80 reais é um livro de RPG barato. Se a gente for parar pra ver RPG hoje em sempre dia. foi um hobby caro, né? É. Sempre foi um hobby que não é dos mais baratos. E eu acho que o acesso é muito importante, cara. Porque assim, se mais pessoas acessam, mais pessoas jogam, logo a comunidade cresce, as coisas melhoram, a gente tem mais jogos novos e mais jogos legais. Então é o pensamento assim, de comunidade. Óbvio que se lançar o livro tem a questão do custo material. Se um dia rolar vai ser muito legal, mas eu não conto com isso, até porque, cara, não é um dinheiro que você consegue viver. Sim. Exato, a gente não vai. É um dinheiro que você não consegue viver, na real. É mais aquela coisa assim, lancem o livro. A gente não vai conseguir largar tudo e viver de RPG, infelizmente, né? Mas que a gente tá fazendo isso com todo o amor e carinho. Então, só para complementar a pergunta do Di, putz, você pensa em lançar um financiamento coletivo ou com alguma editora? Lógico que penso. Você falar que não é mentira. Lógico, claro. Mas é aquilo. Para a gente conversar com o editor, alguma coisa do tipo, a gente vai ter que botar isso na mesa, sabe? Uhum. E se alguma editora vier com uma proposta, por exemplo, cara, isso vai estar na mesa e tipo assim, é uma das coisas que são inegociáveis, sabe? É um pilar, um dos pilares aí. Eu lembro que pilar. a gente. É um core do sistema ele ser livre, sabe? Tipo, nasceu pra isso. Eu lembro quando você esteve aqui a outra vez e eu perguntei, ou o Lu perguntou, eu não me lembro. Falou quais são qual é a base, né, do como é que chama? Do jogo, do sistema, do Ludo System e tal. É a filosofia de jogo. Exato. E aí eu lembro que você falou, basicamente, você explicou o que era, mas você sempre ressaltou de maneira muito enfática que o grande objetivo ali do negócio é levar o hobby para outras pessoas, é popularizar, é dar opção, e tudo isso se faz de maneira gratuita, porque como o Magal falou, ainda falou 80 reais, eu honestamente acho até, entre aspas aqui, mas é até barato, né? Se você for pensar, porque os livros, qualquer material, qualquer um que tenha a mínima experiência com editoração, com gráfica, com essas paradas, sabem o quão caro é esse negócio, né? E é uma parada que acaba às vezes se tornando inviável para as pessoas adquirirem. Então você vai restringir o público e vai ir completamente na contramão do que você está pregando, que fazer com que mais pessoas joguem. Se mais pessoas jogam, mas tem que me cobrar 100 reais para jogar, beleza, vou jogar outra coisa, né? E além do mais, na época que nós estamos vivendo atualmente, né? Sim. Eu acho que não faz nenhum sentido. E como você mesmo falou, eu acho que se isso tiver alguma forma diferente disso, eu vou estar me sentindo traindo aquilo que eu me propus a fazer. Sim. E para isso eu já tenho uma coisa chamada trabalho. Isso no meu hobby. A não ser que seja muito dinheiro, aí foda-se o ideal, né? Não, eu tô brincando, mas assim,
Eu tava falando de valores, mas, tipo, por exemplo, o livro do Savage tá R$65. É um livro barato. Sim. É um livro barato. Mas assim, cara, não é todo mundo que tem esse dinheiro. Claro. A questão é essa, não é todo mundo que tem, velho. E é isso. Sim. Eu acho, desculpa, eu vou dar uma militada aqui, que eu acho que cultura tem que ser acessível. Cara, se não é acessível, você tá excluindo gente, tá errado. Sabe? Mano, só de pensar que com o valor de um livro você tá comprando o equivalente a 1 quilo de carne da tua economia, é pesado pra caralho. É exatamente isso. Pesado pra caralho. E assim, eu sou dessa geração, o Dungeon é dessa geração, o Magal também é, apesar de não ser um pouquinho mais novo que a gente. Cara, a gente comprava RPG na banca, velho. Comprava livro de 3DT, livro de Tormenta na banca. A gente comprava lá, comprei Invasão, comprei Inimigo Natural na banca. Verdade. Tipo, custava R$20, era encapado como revista. É por isso que eu boto o Marcelo Cassaro lá em cima de tudo. Porque ele que fez a gente. A nossa geração só existe por conta dele. Ah, não, Enquanto editor, na posição dele da editora Dragão Brasil, com os recursos que ele tinha na mão, ele conseguiu fazer uma geração de RPG. Sabe, então... A faca deu cortadaço de novo. Cortou bastante agora. Então, assim, ele fez com a posição dele como editor, tudo que ele tinha na mão na época, ele fez uma geração de jogadores. E acho que vale, eu falei isso aqui no dia que ele veio, ele falou, e aí eu fiz questão de parabenizar e de realmente louvar ali o esforço dele, porque, cara, a gente tá falando de outra época, a gente tá falando dos anos 90, onde ninguém, o negócio era ultra segmentado, e o cara claramente estava fazendo a parada por paixão, porque ele queria que aquilo fosse publicado, que ele não tava fazendo aquilo pela grana, tá ligado? Lógico que todo mundo precisa receber, todo mundo precisa viver, não é essa a discussão. Mas a discussão é que, porra, o cara tava ali brigando pra fazer com dono de editora pra lançar a revista de RPG nos anos 90, tá ligado? Tipo, mano, sabe? Tipo, é um negócio muito setorizado ali pra aquela época. Aquela época, porra... Vamos falar de revista de carro, vamos falar de revista de variedade, vamos falar de... Não, mano, mas se a gente for colocar até 2010, era muito incomum. Exato. Esse negócio que o Facas falou, eu ganhei meu primeiro livro de RPG, foi em 2002, que foi o livro do jogador da edição 3.5 do D&D. Foi o primeiro livro de RPG que eu ganhei. E, cara... Assim, não dava pra comprar dado, não tinha dado nos lugares. Você não achava um D20 nos lugares, você não achava um D8 nos lugares. A gente jogava D&D jogando D6, e tipo... Sabe, era ridículo, assim. Sim. O acesso era extremamente limitado, ou você ia, sempre faço a propaganda aqui, da Teodoreto Souto 624 ali, pra ir na Devir, ou você ia na Devir e comprava lá meia dúzia de dado e deixava meio rim, ou você não tinha dado, né? Porque era basicamente o que você falou. Não tinha D20, D8, D4, essas paradas. Não era comum. Não era comum. O pessoal costuma falar, eu truco sempre, o cara que vira e fala assim, puta, eu vivi a era de ouro do RPG. Meu irmão, a era de ouro é hoje. Hoje. Sem dúvida. Lara era da pedra lascada. É isso aí. Hoje na época era só raspando o tacho, filho. Hoje que tá gostoso. Hoje, tá porra, você nunca jogou RPG, você senta no sofá de casa, pega o celular e abre a Twitch, tem 20, 30, 40 canal streamando RPG, tá ligado? Tipo... Porra, velho, hoje você consegue mapa, o Battle Map, hoje você consegue jogar com as coisas virtual. Exato. Tipo, não... Hoje você compra conjunto de dados a R$15. Exatamente. Tipo, não tem... O cara que fala que a Era de Ouro foi lá atrás, cara, ele tá bem errado, assim. Ele tá deslocado no tempo. Também acho. Tá bem errado mesmo. Tanto que, por exemplo, a gente pode se dar o luxo de fazer um sistema com 7 de dados justamente pela acessibilidade que você tem. Sim. Se fosse 10 anos atrás, não seria. D6. A galera que jogava com a gente há muito tempo atrás, isso faz bastante tempo, 2005, talvez, 2006, falava umas paradas, tipo assim, eu lembro de um sistema da White Wolf, que tinha uma pegada muito dessas de anime e tal, que era o Exalted. E aí, o Exalted, você precisava jogar, como tudo era muito grandioso, era D10, né? Mas você jogava, tipo, uns 42.300 D10, né?
E os caras falaram, não dá pra jogar essa porra não, mano. Tem que comprar umas 30 mil caixas de D10. Ninguém tem dinheiro pra comprar tanto D10. Sabe? Então era bizarro. E fora que é completamente difícil, né? Porque, beleza, todo mundo, né? Eu como todo jogador médio, também gosto da mão cheia de dados. Alegria. É o famoso jogar o Búzios, né? Vamos jogar Búzios. Cara, quando a gente jogava o 3.5 lá aqui em casa, em Santos, isso, cara, tem tipo 2 anos, tá? Foi antes da pandemia, isso, a gente tava jogando. Eu fiz um personagem que sempre que eu ia jogar um ataque, tipo, era real. Os caras falaram, cara, lá vai jogar Búzios. Porque, mano, é muito dado. E é legal, velho. É legal você olhar um monte de dado e falar, ei, porra. Mas assim, lógico. 40 dados pra você jogar, e eu não tô exagerando. Exalted chegava nesse nível mesmo? 40 dados? Sim, o Sion também batia uns negócios assim. Sion batia uns negócios meio loucos, assim. Não precisava ser muito dinheiro, não, cara. Se você fizesse um raciocínio ali, lógico, rapidinho ali, você faz uns 20 dados tranquilo, assim. Tipo, é uns bagulho meio louco, né? Então. E isso aliás, me lembre depois que dá pra adaptar Exalted também, Sion e todos os histórias alguma coisa, dá pra adaptar para o Ludocista, é muito fácil. Boa. Não, e uma coisa que a gente precisa falar também é que, cara, há 10, 20 anos atrás, deu até as minas no RPG hoje que, cara, elas fazem uma diferença grande na comunidade, principalmente quando você vai ler os livros que eu acho que desde que a gente tem mais mulheres jogando, tem menos coisa escrota nos livros. Porque tinha muita coisa bizarra, velho. Tinha muita coisa bizarra, velho. Assim, coisa bizarra de eu ler e falar, mano, como isso passou para um editor? Como passou para um editor? Não tem como, velho. Ou então, não tem como, ou a galera que tava editando isso tava, tipo, normalizando coisas bizarríssimas, né? Sim. Então isso é uma coisa foda. Cara, demais. Sim, mas eu acho que é o seguinte, cara, a dificuldade, ela somar. Aliás, teve uma corrente no Twitter aí, se você não viu ainda, você vai ver essa corrente no Twitter, que é feita pela Nanotron 3000, que é a versão moderna da Nanoca. Aliás, beijo Nanoca. Tem uma coisa que fala, puta, jogador que você ama, cara. Eu adoro jogar com mesa que tem a mulher, mesa que tem a criança, mesa que tem a gente que nunca jogou RPG ou que joga RPG casualmente. Porque são as mesas mais divertidas, porque você foge completamente da lógica que tem padrão de RPG cascudo, sabe? Sim. Isso. Jogar com as meninas é maravilhoso por conta disso. Elas trazem umas coisas que normalmente a gente não pensa. A gente só pensa em dar porrada. A gente só pensa, tipo, inclusive no playtest do cenário, a primeira pessoa que eu fui falar foi a Naomi. Eu falei, Naomi, você precisa jogar, porque a Naomi, ela quebra o sistema. É verdade. A Naomi é a pessoa que quebra RPG. Eu acho que todo mundo aqui jogou com a Naomi e sabe que a Naomi tem hora que ela faz alguma coisa e fica tipo... Cara, a gente tinha um projeto aqui que era o Mike Malloy, que era um RPG one-on-one, que o personagem protagonista era cada vez interpretado por uma pessoa diferente. E a desculpa era que ele sofria de como é que era o nome? Transtorno dissociativo de identidade. Então ele não se lembrava quem ele era. Então todo começo de sessão, o novo jogador assumia e eu dizia para os players o seguinte... você pode interpretar como você quiser, do jeito que você quiser, lembrando que o que você sabe é o que você sabe. Então, o que o Magal sabe é o que o Malloy sabe. O que o Faca sabe é o que e assim toca. E a Naomi veio jogar com a gente aqui uma vez. E aí, eu tava acostumado. Cada dia vinha um cara diferente, cada hora jogamos com menino, com menina, jogamos com tudo que foi pessoa. Chegou, jogou, não sei o quê. Aí a Naomi veio. Posso jogar? Eu falei, claro. Ver jogar. Aí a Naomi fez assim, o que eu vou interpretar é o seguinte, o meu Malloy, ele é um garoto, né, de 17 anos, que sabe que está dentro de um mundo ficcional chamado Dungeons and Dragons, que está sendo jogado numa live stream e sabe que tem pessoas assistindo. E aí eu tinha feito todo um encontro padrão lá pra ela encontrar um vilão, aí libertar a mocinha e tipo um negócio super clichê assim, porque a premissa era trazer pessoas que não tinham muita familiaridade com RPG. Então era um negócio bem simples mesmo. E aí o que a Naomi fez? A Naomi conseguiu derrotar o vilão num concurso de piadas, tá ligado? Tipo, então, e aí acabou, tipo, cara, com uma interpretação de Silvio Santos que terminava numa projeção do Rocky Balboa subindo os degraus no final da
Quando ele tá treinando, que ele sobe os degraus e pula com a mão pra cima. Basicamente, acabou assim, caralho, como chegamos nisso, tá ligado? Então, tipo, foi maravilhoso. E aí eu até postei no Twitter, falei, não, MC, tipo, acabou com o jogo, tá ligado? Tipo, a gente veio pra jogar o bagulho e você fez o bagulho, né? Completamente. Sim, inclusive, você tá falando de situações diferentes do que a gente tá acostumado a RPG. Primeiro evento do Contos Lúdicos. Primeiro evento, tipo assim, físico do Contos Lúdicos. A gente chegou lá na Gibiteca daqui de Santos, e aí tinha umas crianças, e tinha um menino que ele queria jogar RPG, e ele já tinha ido em alguns eventos e nunca deixava ele jogar. Porque os eventos eram pra mais 18, porque a gente sabe que RPG, tipo, D&D às vezes tem umas coisas que, tipo, relacionadas à violência que são complicadas pra você colocar pra uma criança de 12 anos. Sim. Só que aí juntou 2, 3 crianças ali e ficou naquela, tipo, putz, eles estão aí, vamos fazer. E aí eu fiz a primeira mesa de criança do Contos Lúdicos. Aham. E a gente tava jogando a Adventures League da Dragon Heist. E bem naquela parte que eles estão no Yawning Portal, vira uma carroça cheia de vassoura mágica dentro da taverna e as vassouras começam a atacar as pessoas. Aham. É exatamente isso que acontece nessa parte. No meio do combate, o menino falou, elas são vassouras, né? Eu falei, são. Ela falou, tá, eu vou pegar a poeira que entrou da rua, eu vou começar a jogar perto do poço, porque as vassouras vão lá varrer a poeira e elas vão cair dentro do poço. Aí eu olhei pra ele e falei, tá bom. Acabou o combate. Maravilhoso, cara. Mano, é assim, não teve um teste. Eu não falando, pedi teste, não tem teste pra isso. Fazendo paralelo com o jogador cascudo. O Wagner Araújo lá do Dungeon Class, botou a gente pra lutar com vassoura no começo da campanha, né? No Strade. E o que os animais ficaram fazendo? Ficaram atacando bola de fogo, magia, tentando dar uma espadada na vassoura. Vassoura, porra, sabe? Tipo, Sim. Olha só, tipo, como é que o pensamento é diferente, sabe? Exato. A inocência, ela ajuda muito nesse aspecto, né? Não, mas é sair da caixa, sabe? Pra caramba. Mas você fala assim, a gente tem vício de costume. A gente tem uns vícios que é difícil descolar dele, sabe? Sim, total. A gente mesmo que fala disso, né? Fala de falar coisa diferente, a gente acaba fazendo coisa igual. Sim, pra caramba. Galera, nós precisamos encaminhar esse papo pro final, porque justamente, né, já passaram-se as 2 horas praticamente, mas não por isso, mas porque os senhores têm compromisso em breve, eu sei disso, e além disso... Eles têm, eu não, que se arrombe. Além disso, eu quero só perguntar aqui, eu quero fazer a pergunta do Duck, que ele mandou aqui, ó, em qual grau o Ludosystem permite essas interpretações mais fora do padrão e trabalha a criatividade do jogador? Deixar essa, eu vou largar essa daqui, nós já falamos um tanto sobre isso, cara, mas o Duck eu vou deixar as testemunhas de Ludosystem falar, porque ele fundou uma igreja, inclusive. Inclusive já tem Jesus da igreja, que é o Magal, que inclusive nasceu dia 25 de dezembro. Exatamente. Então a gente já tem um Messias, né? E a gente já tem João Batista aqui, o profeta primeiro, que é o Danjo. É o Frei, né? O franciscano que já tem a coroinha faltando ali atrás. famosa testa da ré, né? Aqui atrás. Então, cara, se vocês quiserem responder antes de mim, fica à vontade. Em qual grau o Ludosystem permite interpretações mais fora do padrão? Cara, então, o que eu posso falar que ele permite é porque o Ludosystem não tem um sistema de regras baseado. Por exemplo, eu gosto de falar as coisas com exemplo. Quando a gente vai jogar Storyteller ou D&D, normalmente a gente já tem uns arquétipos de personagem meio definidos. E que é padrão do sistema, porque tipo, isso não eu não tô falando que isso é uma coisa ruim, mas é uma coisa referente ao jogo, ao mundo. Proposta, né? Exatamente, a proposta. É aquela e tá bom. O Ludosystem, como ele como eu falei, que ele é modular, você consegue adequar as regras para a proposta que você quer. Então, quando você vai nos aspectos do seu personagem, você vai pensar isso de acordo com o que você vai jogar. Então, por exemplo, quando eu fiz a mesa que era baseada em Scion, mas era baseada em Scion numa coisa assim totalmente invertida, porque eles estavam numa ilha, no nosso mundo, que os deuses existem, os deuses têm forma física, mas como ninguém mais acredita nas divindades gregas,
eles precisavam tomar funções mundanas. Então, um personagem, ele virou um deus, o Hermes, por exemplo, virou eletricista, o outro, então todos eles tinham funções diferentes. Então você consegue trabalhar no roleplay com isso, porque assim, você vai ter a ideia do que você quer fazer, ou durante a sessão zero, ou, por exemplo, eu criando o cenário já vou com meio pré-fixado, e com base nisso você vai pensar o que cabe ou não no cenário. E isso acaba sendo legal, sabe? Você consegue pensar o que você quer, o que encaixa nesse mundo, e com base nisso você pensar nos aspectos que cabem nesse personagem. Então você realmente faz de tudo. Aí um exemplo que eu dou no cenário que eu estou escrevendo é que se você quiser fazer tipo um odalisco de guerra, que é um dançarino, um personagem que luta dançando, você pode. Ele vai funcionar. Caraca, eu fui surpreendido. Eu sabia que era dançarino de guerra, agora. Odalisco Que odalisco. É que o Brian fez um bardo numa mesa minha de D&D que ele fez um odalisco. Me deixou surpreso bastante. Agora eu fiquei tipo, eu tava acompanhando o raciocínio e de repente sai um odalisco de guerra. Eu falei, é o dançarino de guerra. Ok. Mas se quer fazer um dançarino de guerra, você pode. Porque você tem as habilidades que vão ser combinadas na hora da rolagem e vai funcionar. Então, por exemplo, ao invés de rolar defesa, se você é um dançarino, o seu conceito é dançarino de guerra, você pode usar a sua atuação a situação para se defender. Então, você consegue, eu acho que você consegue fazer basicamente o que você quiser ali dentro da proposta de jogo. Ô, amiguinhos, eu vou agradecer vocês demais por esse nosso papo maravilhoso. Obviamente, voltaremos em breve com mais novidades ludosistêmicas. E eu quero dizer o seguinte, André Facas, vamos terminar a nossa nanocampanha, que começou para ser uma one shot e já estava em 3 sessões. Mas todo jogo de RPG é uma campanha. Pode acabar em uma sessão, uma campanha. É uma campanha de uma sessão, é justo. Então, vamos fazer essa parada acontecer, porque ela estava extremamente divertida e eu quero ver onde ela vai terminar. Devemos agradecê-los por esse papo maravilhoso. Tem alguma coisa aí que ficou faltando? Claro, sempre vai ter. Mas tem alguma coisa que vocês desejam falar? Por favor, falem agora ou calem-se para sempre, por favor. Para sempre. Bom, fica o convite aí para jogar os playtests do cenário, até porque a minha ideia de NPCs importantes do cenário é pegar o que o pessoal que jogar com a gente e transformar esses personagens em NPCs. Show. Então aí fica o convite / intimação para jogar, porque como tá ao vivaço aqui, tá topado, vamos fazer. Ao vivaço. Quando a gente for jogar, cara, cola com a gente lá, vai ser legal, até porque aí você vai conhecer até formas como o Doodle System funciona de forma modular. Show. E quem quiser também, chama lá no Twitter que a gente marca mesas, quando tiver tempo. Isso aí. Maravilha. O Facas Dungeon? Dungeon, quer falar alguma coisa? Bom, é só o básico, acompanhem os todos no Twitter. Que vira e mexe essas ideias malucas, vai para lá. Bate-bola ao vivo. Ao vivo, e às vezes é uma frase despretensiosa no meio de um texto, nada a ver, saem ideias completamente absurdas que se tornam mesas. Então acompanha a gente que é desse grau de loucura. Exatamente. Cara, gostaria de agradecer muito ao Di, mais uma vez, pelo espaço pra gente falar do Ludozão. E esses dois malucos aqui que compraram a ideia, e às vezes tem dia que eu acordo meio virado e os caras defendem o Ludocista até quando eu não defendo. Então, agradecer aos dois por isso. Gente, como eu disse, eu queria fazer só um full circle aqui. Eu lembro que Justiça Gen 96. Cortou muito. Volta do começo. Volta do começo. Eu queria só fazer um full circle aqui, de falar que eu comecei no RPG, uma revista falando da Gen Con 96. 25 anos depois,
O sistema que eu criei vai estar na Gen Con. Ó! Eu queria convidar todos vocês a participarem das mesas do Ludo System que é Gen Con. Teremos 3 mesas, 2 delas serão transmitidas, uma não, né? Vamos jogar na quinta-feira, nós vamos jogar 8h30. O Legado de Palpatine. Então, Retrocede um pouquinho, vamos jogar. Aí volta, Facas, tá cortando. Vamos voltar que você tá cortando tudo, Facas corta demais. Vamos lá. Então na quinta-feira da Gen Con, que é sem ser a próxima, quinta da semana que vem, a outra, daqui a mais ou menos aí uns 20 dias, teremos Star Wars para Ludo System. Vocês podem entrar no site da Gen Con, procurar por Ludo System e se cadastrarem para a mesa, às 8h30 da noite. No sábado à tarde teremos Liga da Justiça. Essa não será transmitida, então, mas quem quiser jogar pode jogar também, faz parte dos eventos da Gen Con com contos lúdicos. E teremos domingo a mesa que vai narrar uma maior mesa mais épica de Ludo System de todos os tempos, Interclasses. Interclasses, que será a história de redenção da quinta série E perante seus maiores rivais. Então, Perfeito. vai ser uma aventura baseada numa cidade que é o cenário que eu estava trabalhando, que é Outrora, né? Que é uma cidadezinha aqui do litoral, que tem vários segredos e várias cidades e aventuras mundanas. Eu gosto de chamar Outrora da nossa Springfield, digamos assim. Não, assim, se uma mesa sobre interclasses não responde a pergunta se dá pra fazer qualquer coisa no Ludo System, acho que nada mais responde. Né? Cara, exatamente. Sensacional, gente. Interclasses, seremos lá. Maravilhoso. Sigam os contos lúdicos, não, o Contos Lúdicos nas redes sociais. Sigam Facas, sigam Magal, o Dungeon, siga nós. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que colou. Hoje o negócio foi curto e rápido, que eu me atrapalhei com a vida adulta e apareci 5 horas da tarde. Sigam o Aleatoriamente. O Duck deixou o canal aí, por favor. E é isso, galera. Tamo junto. Antes de raidar, eu vou primeiro tocar a nossa trompetada, porque eu não costumo fazer esse tipo de intervenções durante o papo, para não perder ali o fio da meada. Mas eu vou mandar a nossa trompetada da alegria aqui, ó. Essa daqui em homenagem ao nosso amigo Charlão. O nosso amigo Charlão, que deixou uma raid maravilhosa durante o podcast. E agora, pro Magal ficar ainda mais constrangido, a gente faz de novo! Eu não tinha visto a dança. E essa daqui vai pro... Dança. Aqui, ó. Essa daqui vai pro professor Du, que deixou o seu sub maravilhoso. São 2 meses de pura alegria e ousadia. Tamo together forever. Muito bom. Peraí, faltou alguma coisa. Oi, fala. É cringe. É cringe. É normal. Não, mas graças a uma nossa amiga Café Volúvel, a Nanda, que existe um termo chamado cringetopia. O que significa isso aí? Que é cringetopia. Tá. Que é a utopia cringe. Meu Deus, cara. Nós vivemos nela, inclusive. Estamos chegando a lugares nunca dantes navegados. Ô, Lágrimas, se não incomodar, eu queria saber o que vocês acham da classe Artificer em D&D. Acho legal. Na mesa de sábado tem o Bala joga de Artificer, leva 16, por sinal. E da criação de homúnculos, ele tem um homúnculo também, chama Nuke Nuke. Por sinal, o jogador vai aumentar o nível do homúnculo que ele pode criar. Mecanicamente eu não sei, talvez algum deles saiba, eu não sei. O que eu fiz foi deixar ele recriar habilidades pro homúnculo. Eles derrotaram um Death Tyrant em alguma das sessões. Eu deixei ele pegar o olho do Death Tyrant e gastar algum tempo de downtime activity pra botar o olho do Death Tyrant. Rolei uma habilidade aleatória e ele tem um homúnculo que dá um Paralyzing Ray uma vez por dia. É isso que a gente fez. Basicamente. O que eu tenho a dizer sobre D&D é que eu sou, assim como o Bart, eu não leio as letras, eu não vejo os balãozinhos, eu só vejo as figurinhas mesmo. Maravilhoso.
É isso. Eu jogo freestyle. Eu jogo freestyle. O meu negócio eu faço de acordo com a imagem. Freestyle. Exatamente. É freestyle. Exatamente.